Olá pessoal, meu nome é Miriam Pelosi, sou terapeuta ocupacional e a gente vai falar sobre pranchas de comunicação. Esse é o segundo vídeo sobre esse tema. Se você ainda não assistiu o primeiro, recomendo que você assista antes. Sobre o que nós vamos falar? Tipos de prancha de comunicação, nós vamos falar sobre PECs, podbook e prancha de atividades. E ao longo do trabalho a gente vai discutir vantagens e desvantagens de cada uma das formas de organização do vocabulário. Eu posso organizar meus símbolos com uma estrutura pensada para fazer uma troca de figuras. Esse tipo de sistema chama PECS, que significa Picture Exchange Communication System. Como acontece esse tipo de comunicação? A proposta do PECS, do sistema, é de que ele aconteça num treinamento de 6 fases. Essas fotos, essas informações são do site PECS Brasil, que vocês podem consultar, tem um link aqui abaixo, para ter um pouco mais de informações. Então, na fase 1, como comunicar? Os indivíduos aprendem a trocar uma figura por itens ou atividades que realmente desejam. Então, em geral, como a gente começa a comunicação, né? O que você quer brincar? De bola ou de carrinho? Se a criança está escolhendo por símbolos, quando ela escolhe a bola, ela vai ganhar a bola. Na fase 2, a criança vai fazer essa solicitação, mas carregando seu símbolo para um lugar distante daquele que ela estava. Então, uma distância e persistência. Ainda usando uma única figura, os indivíduos aprendem a generalizar essa nova habilidade usando-a em lugares diferentes, com pessoas diferentes e percorrendo distâncias. Eles também são ensinados a serem comunicadores mais persistentes. Na fase 3, acontece a discriminação de figuras. Os indivíduos aprendem a escolher entre 2 ou mais figuras para pedir suas coisas favoritas. Essas são colocadas em uma pasta de comunicação PECS, que é uma pasta com anéis, com fitas autoadesivas, onde as figuras são armazenadas facilmente. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente como é que essas pranchas se estruturam. A fase 4, estrutura de sentença. Os indivíduos aprendem a construir sentenças simples em uma tira de sentença destacável usando a figura eu quero, seguida de alguma solicitação. Nas 2 fases seguintes, os indivíduos aprendem a expandir suas frases adicionando adjetivos, verbos e preposições. Acontece uma solicitação responsiva, indivíduos aprendem a usar o PECS para responder perguntas, como o que você quer, né, ou o que você fez, ou eles podem fazer comentários. Os indivíduos são ensinados, então, a comentar uma resposta a uma pergunta que você tenha feito. O que você vê, o que você está ouvindo, o que é isso. A gente tem nesse exemplo uma criança que escolheu, a partir do símbolo do jogo do pato, a brincadeira do pato, e está colocando essa informação lá na sua ficha de sentença. Eu quero brincar de pato. Um outro exemplo com uma prancha com 2 opções. Os símbolos podem ser maiores ou menores dependendo da habilidade desse usuário, de destacar o símbolo, de enxergar, né, de compreender o símbolo. Um exemplo com 4 opções, com 12 opções, mas ainda com fotografias na maior parte dos seus pictogramas. Nesse exemplo, a criança já está montando sentenças mais elaboradas. Eu quero brincar de letrinhas com alguém. Como vocês viram, a variação vai depender da necessidade do usuário. Algumas vezes as pranchas do PECS elas são organizadas com o velcro não na horizontal, mas na vertical. Então a gente vai observar o que é mais fácil, né, o que é mais intuitivo para aquela criança poder usar e manusear então o seu recurso de comunicação. Uma outra forma de organizar o vocabulário é o podbook. O que significa o pod? É o pragmatic, que é uma linguagem social e com finalidade. Organization, palavras e símbolos dispostos de maneira sistemática, bem organizados.
e os 2Ds, o Dynamic Display, um dispositivo dinâmico que muda de uma página para outra e apresenta um grande vocabulário. Um podbook pode ser montado de diferentes maneiras. Então, com uma encadernação na parte de cima, como uma prancha daquelas que abre. Um podbook pode estar organizado num tablet ou num computador, pode ter símbolos destacados ou pode estar organizado numa prancha de iGaze. Esse é um exemplo de podbook. Então, vejam, você tem um índice no início da prancha, ele tem uma numeração. Então, se eu quero falar mais sobre televisão, eu vou abrir ali a orelhinha número 13, onde tem informações sobre televisão. E ali vão ter os programas de televisão, o que eu acho dos programas de televisão, se eu quero ou não ouvir mais, se eu quero aumentar o volume, abaixar o volume, mudar o canal e outras coisas relacionadas com aquela informação. Mas eu consigo, numa estrutura de podbook, trabalhar com a quantidade de símbolos possível para aquela criança, por exemplo, ou adulto. Aqui eu estou com uma prancha de 3x4, 3x5, com 15 opções. Então, todas as páginas vão ter 15 opções. Então, não importa se eu tenho 30 páginas, 50 páginas ou 100 páginas, porque eu vou estar sempre escolhendo na quantidade de símbolos que eu sou capaz de escolher. E esses símbolos, essa conexão que acontece pela numeração, pela sequência das ações, é que vai fazer com que a minha comunicação possa ser ampliada. No caso do podbook dentro de um dispositivo eletrônico, quando a gente clica, por exemplo, em comer, ele vai abrir a página seguinte. Seria o mesmo pensamento, só que organizado numa estrutura em papel. Vou mostrar um exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu escolho na minha prancha índice, eu vou ter lá, eu quero escolher que eu quero fazer alguma coisa, ele vai me mandar ir para a página de fazer coisas, de coisas que eu posso fazer. Eu digo o que eu quero fazer, eu escolho massinha e depois eu escolho o que eu quero fazer dentro da brincadeira da massinha. Então, vamos ver o exemplo. Eu escolho eu quero, e aí eu fui direcionada, tá vendo, para a página 8, e aí eu vou dizer o que eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero comida, eu não quero brincar lá fora, eu não quero brinquedo, eu não quero descansar, eu quero fazer alguma coisa. Então, eu vou escolher essa opção, e aí o mediador, o parceiro de comunicação, vai para a página 8E. Lá naquela página 8E, eu digo que eu quero brincar de massinha e a comunicação não para aí. Porque se você não tem muito vocabulário, eu escolho brincar de massinha e o resto está por minha conta. Eu não tenho mais como fazer solicitações. Ou eu vou ter que brincar daquilo que você quer que eu brinque. Então, quanto mais vocabulário, quanto mais a gente consegue ampliar essa comunicação, mais o usuário de comunicação alternativa, ele é ativo, ele que escolhe, ele que decide como ele vai fazer a sua brincadeira. E aí, quando eu chego na página da massinha, que era a página 22, eu vou poder dizer que é a minha vez ou que é a sua vez, que eu quero usar o rolo, que eu quero mais massinha, eu quero mais cortador, já acabou, eu quero amassar, eu achei legal. Essa mesma estrutura do podbook, ela também pode ser feita só com frases. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, você vai colocar, e uma habilidade cognitiva muito boa. Então, você teria que colocar 2 símbolos para ela conseguir enxergar, só que ela quer escolher entre muitas opções. E já que ela não vai enxergar, você pode fazer um recurso de comunicação alternativa que seja organizado por frases. E as pessoas vão falar aquelas frases numa determinada ordem, o que vai ajudá-la a sinalizar o que ela deseja no momento certo. Então, vamos ver um exemplo. Vejam que é uma estrutura semelhante à outra prancha de comunicação, só que ela está organizada toda por frases. Eu digo, eu tenho algo a dizer, eu quero bater papo, ou tem alguma coisa errada comigo, eu quero dar minha opinião, vamos para algum lugar, quero fazer uma pergunta, eu quero fazer alguma coisa. E para cada um desses elementos tem uma página indicada que o parceiro de comunicação vai fazer a mudança de página. Eu estou dizendo do parceiro de comunicação se a gente estiver falando de pessoas que não conseguem
utilizar a sua prancha com independência, né? Virando a página, fazendo acesso direto, o que acontece com bastante frequência. Então, por exemplo, quando a pessoa escolhe que tem alguma coisa errada, ela vai ter várias opções. Eu estou com gases, estou com dor, estou cansada, estou com raiva, preciso me mexer, estou de saco cheio, estou molhado, estou com cocô, estou desconfortável, estou quebrado, eu não quero falar sobre isso, ou vire a página, não está aqui aquela informação que eu quero. E, finalmente, o vocabulário pode ser disponibilizado, pode ser organizado por atividades vivenciadas. Então, símbolos selecionados para atividades específicas, como jogos, atividades de culinária. Esse é um exemplo de uma prancha de escolha de brincadeiras. Que brincadeira você quer fazer? Ah, eu quero pentear o cabelo, eu quero colocar brinco, eu quero trocar de roupa, quero fazer a unha, eu quero brincar de fazer comida, eu quero pintar, quero desenhar. Você quer brincar de boneca? O que você quer brincar de boneca? Eu quero dar comida, eu quero trocar roupa, eu quero colocar para dormir, passear com a bonequinha, montar a casa de bonecas. Pode ser uma prancha para um jogo. Então, por exemplo, para o jogo do Pula Pirata. O que eu posso dizer? Ah, é minha vez. Qual que você quer? Qual o pino que você quer? Eu quero que você bote mais à direita, mais para cima, mais para baixo, mais à esquerda, considerando que quem está jogando não tem habilidade motora de colocar sua própria espadinha. Eu posso dizer que eu perdi, que eu ganhei, que eu quero parar, que eu gostei, que eu não gostei, eu posso escolher as cores. Então, em uma única prancha, eu posso ter um conjunto de informações que permita que eu brinque aquela atividade sem precisar pegar uma outra prancha. Então, é pensado no vocabulário que consiga atender a demanda daquela brincadeira. E para terminar, vocês podem optar em ter os elementos soltos, né, os símbolos soltos, para montar pranchas de comunicação em bases genéricas. Então, o que seria isso? Para fazer a interpretação dessa história da banana. Eu posso ter objetos concretos, eu posso ter palavras e eu posso ter símbolos pictográficos. E eu vou ter todos os símbolos que eu preciso para poder fazer a interpretação dessa história. E associado a esses símbolos, eu tenho um conjunto de bases, com uma opção, 2, 4, 8. Então, dependendo de com quem você está usando aquela atividade, você pode usar diferentes bases. Então, as suas pranchas de comunicação vão ser montadas naquele momento, a depender da necessidade daquele usuário. Isso também é uma ideia bem interessante. Esse vídeo a gente vai terminar por aqui, mas o que é importante saber? Os diferentes tipos de prancha de comunicação e as vantagens e desvantagens dessas diferentes formas de organizar o vocabulário. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo.